Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aí, seja mais uma manhã, né? E depois à noite, sejam todos muito bem-vindos para esse tempo que nós teremos de comunhão com Cristo. Ele é real e presente nas nossas vidas, e eu queria orar com você, Pai, em nome de Jesus, que essa graça, esse amor, não só real, mas que ele também seja visível e manifesto nas nossas vidas. Nós desejamos, talvez nós venhamos até mesmo precisar nesses momentos da Tua presença, da Tua realidade nas nossas vidas de uma forma manifesta. Que o Teu Espírito nos alcance, que Teu Espírito nos toque, que Teu Espírito se mova nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Você precisa disso? Eu também, às vezes, eu preciso. Não é só uma realidade, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele é real, mas eu quero senti-lo, eu quero experimentar dele. Saiba que Ele é real, Ele é invisível, mas você pode, às vezes, experimentar de uma presença, vou usar a palavra quase que física na sua vida. Amém? Quero compartilhar com você também que eu estou achando uma chatice do caramba esse tempo todo aí, de ficar em casa, de ficar parado, de ficar isolado, de ficar sem fazer praticamente nada. Eu quero compartilhar com você isso também. Não aguento mais esse tempo acabar, né? Como eu tenho dito, eu creio, né, em fases, estamos passando por uma fase. E toda fase tem começo, meio e fim. Então vamos aguentar firme em nome de Jesus. Todos nós vamos superar essa dificuldade, esse problema, e logo daqui a algumas semanas, em nome de Jesus, essa igreja estará novamente repleta, você estará repleto de vida social, de vida de fraternidade, de abraço, de beijo, de tudo mais, que todos nós, seres humanos, nós precisamos tanto disso. Aguenta firme aí, que isso tem fim e vai acabar em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero, nessa manhã, até me falaram assim, pastor, mas por que não tem louvor? Né? Só tem pregação. Então, a questão do louvor, nós decidimos que, para que existisse louvor aqui na igreja, né, precisaria ter ensaio, então seria mais um dia que as pessoas teriam que se deslocar das suas casas, depois voltar para as suas casas, né, levando não sei o que para dentro de casa, com seus familiares, com crianças pequenas, para filmar, para ter toda a estrutura da igreja aqui, tirando o pastor, seriam mais umas 20 pessoas. Hoje, quem que está aqui? Né? Hoje está eu e a minha esposa, o Binho e a Verônica, e o meu irmão que está filmando aqui. Então, nós queremos enxugar ao mínimo essa estrutura para que a palavra de Deus chegasse até você. Daqui a um tempo nós estaremos completos e repletos da graça do Senhor novamente. Amém? Imagino que hoje seja o último domingo dessa série que nós começamos há um tempo atrás. Série do que, pastor? A série de Não Desista de Ser Feliz. Então eu espero que você tenha acompanhado. Se você não acompanhou, entra nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube, tem lá uma playlist sobre Não Desista de Ser Feliz. Para você não desistir, principalmente nessa fase, nessa hora que parece que está tudo ruim, está tudo esquisito, parece que não vai acabar nunca esse negócio, mas volto a dizer, vai acabar sim, e nós teremos uma nova vida, uma vida repleta do Senhor, da graça e do amor dEle.
Amém? E eu quero talvez finalizar hoje com uma palavra muito bacana. Da mesma forma que Deus lá atrás, Ele não desistiu de Abraão, no Antigo Testamento, nós também podemos ver hoje que Deus não desistiu, Deus não desistiu de Pedro e nem vai desistir de você. Volto a dizer, tem momentos, tem fases na nossa vida que dá vontade de falar assim: Deus, eu vou largar a mão, Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não estou te entendendo, Deus, eu estou com medo, Deus, eu estou inseguro, Deus, eu não estou vendo o Senhor agir e manifestar na minha vida, e por aí vai, e parece que Deus, Ele nos escolheu por quê? Porque nós somos perfeitos, porque temos uma performance de excelência sempre, porque sempre tiramos nota 10 em todas as matérias? Não. Nós vamos ler agora, a partir de agora, nós vamos começar uma caminhada através da vida de Pedro. Um cara como eu e você, uma pessoa comum, talvez até mais chucra, mais ignorante, mais dura, mais bruta. E Deus olha para aquele cara e fala: rapaz, pensa num homem que eu posso usá-lo de uma forma tremenda e maravilhosa. Não vou usá-lo porque ele é assim, eu vou usá-lo porque ele pode se tornar tal pessoa. Pedro foi um cara que viveu, foi escolhido por Jesus, ele experimentou as coisas fantásticas de Deus. E eu quero que você também entenda isso, que você também busque isso, que você também tenha experiências maravilhosas de Deus na sua vida, sabendo que existirão momentos na sua vida, dias na sua vida, que você vai, Deus, estou parando, esqueci, não dou conta, estou inseguro, estou com medo. Lá atrás eu falei que o Senhor era o único na minha vida, mas parece que não é. Lá atrás o Senhor fazia, acontecia, mas parece que eu não estou vendo isso agora. Lá atrás eu tinha renunciado tudo eu deixei pelo Senhor, e parece que a recompensa não veio da mesma forma. Então nós vamos ver um pouquinho do coração de Pedro, e principalmente o coração de Deus em relação à vida desse grande homem de Deus. Amém? Vamos juntos aqui, Lucas capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim: Aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, que é Pedro, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão, Pedro, e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, nós não apanhamos nada, não pegamos nada. Mas baseado na tua palavra, nós confiamos na tua palavra, e eu vou lançar as redes. Daqui a pouquinho a gente continua. Essa historinha, talvez tão conhecida, fala de Jesus numa determinada localidade, ali perto do lago de Genezaré, e uma multidão se aproxima dele para ele ministrar a palavra, pregar a palavra. Ele se afasta da praia, e aí depois ele pensa, porque ele, extremamente sábio, inteligente, o criador de toda a física, ele entra num barco e fala: me afasta da praia, eu vou usar o barco como um microfone, como um amplificador da minha voz. Para quê? Para que as multidões possam ouvir com mais clareza a minha voz, com que as pessoas que estejam lá no fundo também elas possam me ouvir. Ele pede para que Pedro afaste o barco, Pedro, entra aqui, me leva lá para trás, me afasta da multidão. E lá de trás da multidão ele começa a ministrar, começa a pregar, começa a ensinar. E quando ele termina de ensinar, ele pega e fala: eu vi que vocês não apanharam nada, e aí, como é que foi a noite? Como é que foi o tempo de pesca? Ele fala: rapaz, passamos a noite inteira e não pegamos nada. Pensa numa noite frustrada, numa noite difícil. Trabalhamos arduamente, mas não teve resultado nenhum. Ele falou: bacana. Então deixa eu te falar uma coisa. Entra no barco de novo, pega o teu companheiro, teus companheiros, vai lá nas águas mais profundas, e vocês vão pegar muito peixe. E aí Pedro pega e responde para ele: rapaz, olha, trabalhamos a noite inteira, estamos cansados, mas baseado na tua palavra, nós vamos fazer isso. E uma pergunta que eu faço para Deus, que eu não tenho resposta, é qual? Deus, o que Jesus falou que fez com que Pedro
recebesse um ânimo novo, um vigor novo, uma motivação nova para ir novamente pescar, para ir novamente fazer aquilo que ele era capaz de fazer, mas que naquela noite não tinha dado certo. Pensa, Pedro, um pescador, cara profissional, top, e agora um Jesus que não tinha nada de pescador, um Jesus que não era nada profissional, um Jesus que eles estavam se conhecendo ali, não sei se é a primeira vez, ou os primeiros contatos de Pedro e Jesus estavam sendo ali, e eu não sei o que ele ouviu. O que será que Pedro ouviu que o fez voltar a praticar, veio, novamente, eu vou pescar de novo? E a resposta eu não tenho. Eu só tenho uma certeza, que quando você e eu ouvimos a palavra do Senhor, algo diferente e novo acontece nas nossas vidas. Eu tenho estado muito atento no meu coração, na minha mente, nos meus sentimentos e emoções, do que o coronavírus está aí, o negócio não é brincadeira, como diria o pastor Célio, não é bolinho, o negócio é extremamente sério. Só que, se eu ficar ouvindo somente a respeito disso, e disso, e disso, e disso, e a intensidade, a mortandade, e está aumentando, e o negócio está piorando, meu irmão, o que vai criar dentro de mim? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir as boas novas do que Cristo fez. Talvez você esteja se sentindo assim, nossa, eu estou tão fraquinho, eu estou com tanto medo, eu estou tão inseguro, a minha confiança para Deus, será que Deus está nesse negócio? Não está? Será que Deus vai nos livrar? Será que não vai? Será que Ele vai dar conta? Será que isso? Será que aquilo? E começa um turbilhão de dúvida, de emoções dentro de nós, e talvez a resposta para você, para sair dessa angústia, desse medo, dessa insegurança você está ouvindo mais quem? Não estou falando que é para não ouvir. Não estou falando seja alienado. Não estou falando isso daí que está acontecendo não é nada, não. É uma gripezinha. Não, não é não. Isso daí, infelizmente, tem ceifado milhares e milhares de pessoas. No Brasil ainda não chegou, pastor, ainda. A tendência é aumentar. Essa semana, talvez o mês todo de abril será um mês muito delicado, com muita atenção. Mas você está ouvindo? Você está ouvindo o quê? Só vive dessas notícias? Tem gente que fala assim, eu não ouço tal emissora, não assisto tal emissora, mas assiste as outras. Internet, Facebook, 55 horas por dia. Com qual notícia? Eu às vezes, até me divirto com as piadinhas que vem ali, uns trem engraçados, mas entenda nesse contexto, meu irmão, o que eu tinha que saber a respeito disso eu já sei. E eu estou acreditando no que eu estou ouvindo, e no meu caso estou cuidando. Não saio de casa, então esse isolamento social, ele é necessário e muito. Esse cuidado com a higiene pessoal muito grande. Então isso eu já sei, e é isso que melhora, é isso que talvez inibe ou impeça que esse vírus entre, então isso eu já sei e isso eu estou fazendo. Agora ficar sabendo, o que isso tem trazido para você? O que trouxe para Pedro uma motivação, um ânimo novo, um vigor novo, assim, eu vou de novo, está dando tudo errado, deu tudo errado essa noite inteira, mas eu vou de novo. O que você e eu estamos fazendo, estamos ouvindo, estamos assistindo, para que o nosso ânimo seja renovado, para que o nosso vigor seja transformado, para que nós, em vez de vivermos assustados, temerosos e inseguros, vivamos animados, motivados e confiantes. Então minha dica para você, ouça Cristo. A multidão estava ali para ouvir a palavra de Jesus. E Jesus falou, e Pedro ouviu. E eu não sei o que ele ouviu, mas eu sei que aquilo que ele ouviu trouxe algo na vida dele que tirou ele daquele lugar, um lugar de frustração, de derrota, de desânimo, de desmotivação, e o levou de novo para as águas profundas, numa pesca nova, numa pesca diferenciada. Pastor, o que você acha que eu devo fazer? Rapaz, pensa no que existe hoje de pregações de homens de Deus, de palavras do Senhor para serem ministradas ao teu coração. Pensa no Evangelho, escrito e transcrito de várias formas, que você não só pode, mas você deve ouvir. Você e eu, nós não podemos, nós devemos alimentar a nossa fé,
para que a nossa fé ela cresça, para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé esteja mais vigorosa, mais forte do que as nossas emoções, do que aquilo que nós estamos vendo. É um tempo especial para o teu crescimento. Amém? Escutou isso? Você e eu estamos vivendo num momento em que nós podemos sair pior ou nós podemos sair dessa condição melhor. Quero até te dizer algo a respeito. Dizem que quando uma pessoa ela passa por uma situação dessa, ela se torna melhor, mais fortalecida, seja emocional, seja biológica e fisicamente falando. Dizem que ele passou por uma fase, passou por essa doença, ele sai dali, agora eu aguento, agora eu sei que eu passei, Deus esteve do meu lado e eu dei conta. O que Paulo disse, eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece, seja fortalecido pelo Senhor. Amém? Eu não sei o que Pedro ouviu, eu sei que o que ele ouviu fez com que ele saísse daquele lugar de derrota e fosse para um lugar vitorioso. E quando Pedro ouve aquela palavra, acredita naquela palavra e pratica essa palavra, olha o que aconteceu, a sequência dessa caminhada de Pedro. Quando eles saíram assim, procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, olha que interessante isso, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Porque ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, e assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus lhes revela, fala para Pedro, Simão, não tenhas medo, eu não vou me afastar de você. Muito pelo contrário, a partir desse momento, você se tornará um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, guarda essa palavrinha que lá no final nós vamos lembrar dela. Renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? O Pedro ouviu uma palavra e ele foi. O negócio foi tão bacana que o barco começou a se encher de tal forma que ele falou, meus sócios, vocês vem cá, vocês vão experimentar também de algo maravilhoso que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu sei quem eu sou, eu não mereço, isso daqui não é mérito não. Talvez um mérito seja esse, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. E agora vem a graça, agora vem o favor de Deus. Aquilo que eu não mereço, e Deus vem e favorece a Pedro. Ele mostra o amor, não é nem a fidelidade, ele mostra o amor dele para Pedro. Ele mostra a grandeza dele para Pedro. Ele mostra o poder que ele tem, a autonomia que ele tem, a abrangência que ele tem, o alcance que ele tem, inclusive sobre os peixes dos mares, inclusive sobre toda a criação, porque ele é o Criador. Está ouvindo isso? Que Deus é o Criador e tudo mais é criação, inclusive você e a mim. E ele chega para Pedro, ele faz isso e Pedro chega para ele e fala assim, Jesus, eu não estou entendendo, porque eu não te conheço, eu não sei o que está acontecendo, eu não mereço experimentar o que eu estou experimentando, porque Pedro era um judeu que vivia debaixo da lei, e na lei funcionava o quê? O que você faz, o que você planta, você colhe. Então se você obedece, a bênção vem, se você desobedece, a maldição vem. E duas bênçãos e duas maldições, elas eram assim extremamente unidas. Era o quê? A obediência gerava saúde e riqueza, enquanto que a desobediência quanto à lei, ela gerava enfermidade, doença e pobreza e escassez financeira. Então Pedro ali, ele experimenta um negócio que ele nunca tinha visto na vida dele. O que eu fiz para merecer isso? Porque eu sei quem eu sou. Eu sou um pecador. E ele chega para Jesus e fala assim, afasta de mim. É como se Jesus estivesse ali, mas espera aí Pedro, você acha que eu estou aqui porque você é bacana? Você acha que eu estou aqui porque você é justo? Você acha que eu estou aqui porque você é obediente? Você acha que eu estou aqui porque você merece, cara? Está tudo errado. Eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui porque eu te escolhi, você não me escolheu. E aí nós vamos entender, nós vamos começar a entender agora o amor de Deus pela tua vida e pela minha vida.
Nós vamos começar a entender que Deus enviou o seu Filho ao mundo, à raça humana, para que o mundo fosse salvo, para que o mundo fosse achado por Ele, para que o mundo não viesse a perecer, mas que o mundo fosse salvo. Ele não veio para julgar, Ele não veio para condenar, Ele veio para nos salvar. Ele veio, Ele foi mandado pelo Pai, Ele foi enviado pelo Senhor. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam subjugados pela lei, a fim de que deixássemos de ser escravos e nos tornasse agora filhos e herdeiros. Então entenda que a partir daquele momento começa um tempo novo na vida de Pedro. Pedro, não é o que você faz. O que você faz existem consequências, mas amor, do meu lado você pode esperar sempre amor. E um amor incondicional, um amor que não tem condição. As tuas atitudes, elas afetam. As tuas escolhas, elas afetam. Mas não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E Cristo, naquele momento, ele já estava na vida de Pedro. É tão bacana que a história de Pedro foi um dos caras ali, um dos 12, que teve mais experiência com Deus. Semana eu estava pensando a respeito disso. Pedro era sempre, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Tem até a musiquinha que as meninas estão cantando lá atrás, me atrapalhando aqui na cabeça. É tão bacana. Sabe o que eu aprendi com o pastor Joseph Prince? E volto a dizer aqui, tem tantos pregadores do céu. O pastor Joseph Prince, ele é um cara... Eu imagino que eu espero um dia encontrar com ele, dar um abraço, que eu quero apertar nas costas dele assim, que eu quero tatear as costas dele para ver se tem uma asa ali, porque o homem, ele é fantástico. Ele falou uma coisa, eu nunca mais esqueci, eu fui observar isso no Evangelho. Sempre está escrito assim, Pedro, Tiago e João. A sequência é sempre essa. Jesus estava com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Não era João, Tiago e Pedro, e depois vem Tiago, João e Pedro. Não, sempre tem a sequência. E sabe o que é essa sequência? A tradução, o significado da palavra Pedro, Tiago e João? Pedro, pedra, referindo-se à lei, referindo-se aos 10 mandamentos, escrito em 2 tábuas de pedra. Tiago vem de Jacó vem lá do hebraico de suplantador. E João fala do quê? De um Deus gracioso, fala da graça. Ou seja, a lei foi suplantada pela graça. A lei foi suplantada pela graça. A lei foi trocada pela graça. A lei foi transformada na graça. A lei foi retirada para que a graça viesse. Você está entendendo? Então, Pedro, Tiago e João. A pedra suplantada pela graça. Os 3 com Jesus lá no Monte da Transfiguração. E aí aparece, para Jesus, aparece ali transfigurado para Jesus e os 3 discípulos. Aparece Moisés representando a lei. E Elias representando todos os profetas do Antigo Testamento. E aí vem uma voz e diz para eles, apontando para Jesus, Deus falando para os discípulos. E ele aponta para Jesus, esse é o meu filho amado. Os outros não eram filhos, eles eram servos. Eles eram criaturas, não eram filhos. Esse daqui, Jesus, ele é o único que é filho. E a ele ouvir, ou seja, para de ouvir lei, para de ouvir profecias, porque ele cumpriu a lei e ele é o alvo das profecias. A Bíblia fala que no Antigo Testamento era tudo a sombra das coisas que viriam. Jesus agora ele não é a sombra, ele é a própria pessoa que reflete a sombra. Você não precisa mais viver de sombra. Você agora tem Jesus, agora é o tempo da graça, agora é o tempo da verdade. Agora não é mais tempo de Moisés, agora não é mais tempo de Elias, mas agora ele é o cumprimento tanto da lei quanto o cumprimento das profecias. Esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, esse é o meu filho que vocês precisam ouvir dele, receber dele. Pedro foi um cara que experimentou disso. Pedro foi um cara que numa tempestade, que estava ele mais os 11 discípulos dentro de um barco, depois de ter todos experimentado ali a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus entra no barco e fala para eles, olha, atravessa o lago da Galileia, eu vou orar, eu preciso passar um tempo com meu pai, eu preciso ouvir, receber algumas coisas do meu pai. E quando ele está lá nesse momento,
ele vê a distância, né? De longe ele vê os discípulos, a Bíblia diz, remando com dificuldade. Ele vem ao encontro dos discípulos, os discípulos ficam todos com medo, apavorados, e ele fala assim: ei, sou eu, fique em paz, não temais. E Pedro pega e fala assim: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele falou: não tem problema nenhum, Pedro, vem. Eu vejo um Pedro que não é nem... Pedro, ele era 8 ou 800. Pedro, ele não era morno. Pedro, pensa num cara que não era morno, era Pedro. Ou ele amava Jesus de uma forma extraordinária, ou ele negava Jesus com também, não é nem com uma nem duas vezes, eu nego 3 vezes. Então Pedro era um cara diferenciado. Pedro, o que ele fala assim? Então, Jesus? Ele falou assim: então eu vou andar. E Pedro começa a andar. Você já imaginou uma experiência dessa? Pedro teve. Pedro foi um cara que talvez no auge da revelação, ele teve uma experiência com Deus, que o próprio Jesus fala para ele: rapaz, o que você ouviu agora, isso daí não vem de homem não, não é da carne não, isso daí não é de teologia não, o que você entendeu agora vem do céu, do coração de Deus, do meu Pai. Jesus com os discípulos, ele fala assim: o que o povo está dizendo aí que eu sou? Aí uns respondem assim: uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Jeremias, falam que você é um dos profetas. E aí ele pega e fala assim: mas e vocês? Eu sou quem para vocês? Pedro é o único que levanta e fala assim: você é o Cristo. Quando o Filho de Deus, e quando ele responde assim, o próprio Jesus fala para ele: rapaz, o que você acabou de ouvir, o que eu acabei de ouvir, daquilo que você ouviu, isso não vem de um homem, isso não é carne. Quem te revelou foi Deus, foi o meu Pai. E por causa dessa revelação, a igreja será montada, fundamentada, alicerçada em cima dessa revelação. Não tem nada a ver com Pedro, com nada dessas religiões baratas e bobas aí, que foi fundada em cima de Pedro. Foi fundada em cima da revelação que Pedro recebeu de Deus. E por causa dessa revelação que eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o ungido. E o ungido, ele tinha sido escolhido, separado e capacitado. Por causa dessa revelação, Pedro, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Eu falo outra coisa: e eu te dou autoridade. Autoridade, chaves para você abrir e fechar, para você atar e desatar, chaves para você entrar e sair. Eu te dou autoridade. Rapaz, Pedro foi assim. O auge, talvez o auge da revelação de Pedro foi esse. Não sei como é que tem sido a sua caminhada com Cristo. Eu já tive momentos fantásticos. Eu quero já fazer um convite para você. Rapaz, domingo que vem ainda estaremos. Eu imagino que nesse mês todo de abril a igreja continuará fechada para o público, mas estará sempre a palavra, como disse Paulo, não estará nunca em nome de Jesus aprisionada. Nós estaremos juntos via redes sociais, via mídia, e a pregação de domingo que vem, algo que Deus me mostrou há 3 semanas atrás, 2 para 3 semanas atrás. Eu digo para mim mesmo que foi uma das maiores revelações que eu já tive a respeito da obra da morte e da ressurreição de Cristo, da obra consumada, do preço que foi pago em favor da minha vida. Domingo que vem, não deixa de assistir, mas de jeito nenhum. Irmãos, nós precisamos entender que esse Pedro, com altos e baixos, com experiências ou não, esse Pedro que viu coisas, como diz o outro, coisas que até o diabo duvida, coisas que ele mesmo falou assim: não é possível, o que está acontecendo? Coisas que ele falava assim: mas quem que é esse que até os ventos e o mar se submete? Quem é esse Jesus que faz isso e faz aquilo? Ele viu coisas, demônios serem expulsos, pessoas sendo libertas, né? O paralítico andando, o cego vendo, o mudo falando, o surdo ouvindo. Ele viu coisas maravilhosas, e mesmo vendo coisas maravilhosas, Pedro teve o mais alto, mas Pedro também teve os baixos dele. Como você e eu, nós temos, às vezes, né, cumes da montanha. Às vezes a vida está funcionando, o negócio está bacana, e de repente, sem mesmo, mas por que aconteceu isso? Às vezes eu não sei. Eu não tenho resposta para tudo, nem para mim. E simplesmente acontece uma fatalidade, uma tragédia. É o corpo que não nasceu de novo, é o mundo que não é de Deus. Não sei, tem um monte de variáveis, mas eu sei que essas variáveis, às vezes, elas nos atingem.
Teve um determinado momento na vida de Pedro que Jesus começa a falar, fala assim, eu vim para essa hora. Foi precisamente para essa hora que eu vim. E ele começa a falar a respeito do que? Da partida dele, da necessidade, do sofrimento que ele ia passar ali. E ele pega e fala, eu vou passar por isso, e olha, vai ter gente que vai se escandalizar de mim, vai deixar de lado. E Pedro pega, levanta e fala assim, Jesus está ficando louco. De jeito nenhum. E eu vou te falar outra coisa, Jesus. Ainda que esses daí te abandonar, eu não abandono. Ainda que eles te deixar, eu vou deixar claro uma coisa para você, Jesus. Eu sou capaz de morrer por causa de você. E fala, tá. Conta a outra, Pedro fala assim, Jesus, ô Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Antes que o galo cante, você vai me negar 1, 2 e 3 vezes. Ele falou, você está ficando louco. Ele falou assim, louco é você não me conhece, Pedro. Jesus, é você que não me conhece. E eu entendo plenamente que Pedro não conhecia Jesus, da forma com que ele achava que ele conhecia. É muito bacana o modo de dizer, né, meu irmão? A Bíblia fala que naquela noite Jesus ele foi então traído. O próprio Pedro tenta livrar Jesus, né, cortando a orelha daquele soldado. Dizem uns que cortou a orelha porque o soldado desviou, mas a vontade era cortar o pescoço. Jesus restaura a orelha daquele soldado, fala, Pedro, você não está entendendo nada, cara. Acabei de falar que foi para essa hora que eu vim, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser torturado, eu vou morrer, mas daqui 3 dias eu ressuscito. E Pedro não entendeu, e Pedro, o que ele ouviu, ele não acatou, não aceitou, e ele não teve esse entendimento, essa revelação. E Jesus ali, ele é preso, passa por todo o martírio, todo o sacrifício, todo o sofrimento. E a Bíblia fala que Pedro, nessa hora, Pedro já estava seguindo Jesus de longe. Já não estava tão próximo mais. E aí aparece uma criada e fala assim, ei, eu conheço você, cara. Eu sei quem que você é. Fala assim, você estava com ele? Não conheço Jesus, não. Aí vem uma outra e fala assim, você fala igualzinho ele. Fala assim, eu não sei nem do que você está falando. Aí vem a terceira pessoa e fala, você é um deles, eu sei que você é deles. Ele fala, é quase que assim, eu não sei quem que é, não quero saber de quem que é, eu tenho raiva de quem conhece, eu não sei nada a respeito de Jesus. E quando isso acontece, a palavra de Deus lá atrás de Jesus para ele, o que aconteceu? 3 vezes negou, o que é o próximo passo? O galo cantou. E a Bíblia fala de um Pedro longe de Jesus, e Jesus vê Pedro. Você já imaginou o olhar de... Não é o olhar de Jesus. Você já imaginou o jeito ruim que Pedro ficou? O Pedrão, o top, o que manda prender e manda soltar, o que mata, o que faz e acontece, o que ama mais os outros, o que está disposto a dar a vida dele por causa de Jesus, o que renunciou tudo, o que abriu mão de tudo. E aí esse Jesus, esse Pedro, o que ele faz? Ele nega Jesus 3 vezes. E Jesus vê. Você já imaginou o jeito ruim que Pedro ficou? Rapaz, eu sei lá. Pedro deve ter falado assim, ai, o negócio deu ruim. Eu tentei algo, eu pensei em fazer algo e o negócio não funcionou. E ele estava certo, eu estava errado. Irmãos, começa agora uma etapa nova. Pedro vai conhecer Deus. Lá atrás ele teve um vislumbre. Lá atrás uma graça, um amor incondicional, um favor financeiro na vida dele. Experimentou coisas fantásticas, teve uma revelação fantástica, mas agora faltava ele conhecer mais do amor de Deus. Ele conheceu das manifestações de Deus. Mas agora estava na hora dele conhecer o amor de Deus, o coração de Deus, o caráter de Jesus em relação a ele. Porque o dele já tinha sido mostrado, o dele tinha sido exposto. E agora seria exposto o coração de Jesus para Pedro. E o que acontece? Jesus morre, Jesus ressuscita, e Jesus aparece para as mulheres. No capítulo 16 de Marcos, a Bíblia fala de 3 mulheres que foram ao túmulo ver se Jesus estava lá, ou melhor, elas tinham ido para embalsamar Jesus, para ungir o corpo de Jesus com especiarias, com perfumes. E quando elas chegam ali, a Bíblia diz que elas viram um jovem muito bonito, vestido de branco, e elas chegam e falam assim, cadê o corpo do meu Senhor? Cadê o Jesus que estava aqui? Olha o que o anjo fala para elas.
Fala para elas assim: agora ele ressuscitou. E agora vocês vão e dizei aos discípulos dele, de Jesus, e a Pedro. Vocês falam para eles, e fala em especial para Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para Galiléia, e lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. O que diz esse texto? O anjo pega e fala assim: ó, ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está morto, ele está vivo. E vocês precisam dizer, vocês precisam dar essa notícia para os demais discípulos, para que eles saibam que o que ele falou é verdade, já aconteceu. Mas em especial fala para Pedro, porque Pedro deve estar num sem jeito, ele deve estar numa angústia, deve estar num arrependimento, numa tristeza, num remorso. Ele deve estar de um jeito que, olha, só Deus sabe do jeito que Pedro está. Avisa para ele que Jesus está vivo, para ver se isso anima Pedro de novo. E talvez se fosse o Marcelo que ouvisse essa notícia, qual seria o meu sentimento? Falei assim: agora Jesus ele vai chegar e a chinela vai cantar sem dó. Ele vai chegar para mim e falar assim: bonito, hein? Que beleza, hein, ô Marcelão? O que você arrumou da tua vida, hein? Era meu pastor, eu te amo, a minha vida é tua, eu sou teu discípulo, eu sou crente, eu sou ovelha. E que cachorrada que você aprontou aí, hein, cara? E agora? E agora? Agora se vira. Agora você anda para um lado, eu ando para o outro. Agora você dá um jeito e eu se vira. Minha vida é outra, Marcelo. Não dá mais para a gente andar junto. A Bíblia é clara em afirmar no capítulo 21 de João que Pedro, antes dessa notícia, ele pega e fala com os discípulos assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. E ele volta, o que é o ir pescar de Pedro? Eu vou voltar a ter a minha vida natural que eu sempre tive. Eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz. Eu vou fazer aquilo que eu já estava acostumado a fazer. Eu acho que isso que aconteceu foi uma fábula, uma viagem, uma loucura da minha vida. Eu não entendi nada e por aí vai, e beleza, eu vou tocar minha vida. E Pedro era um cara tão líder, né, a liderança de Pedro era tão, né, assim, expoente, que os outros discípulos falaram assim: nós também vamos. Ou seja, se você que é o cara está voltando a viver a sua velha vida, nós também vamos voltar. Isso é muito sério para as nossas vidas. Você que tem um tino de liderança, você que tem esse aspecto na tua vida de andar na frente dos outros, toma muito cuidado com todas as decisões que você vier tomar. Por quê? Tem pessoas que estão te seguindo. E para onde você... eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar àquela velha vida. Eu vou fazer... Toma cuidado. Porque as pessoas, elas têm uma grande tendência em te seguir. E a Bíblia fala que Pedro e os discípulos, eles voltaram e voltaram, até foram pescar e estavam todos ali. E a Bíblia fala que de manhãzinha, aí nós vamos voltar lá no capítulo 5 de Lucas. De manhãzinha aparece Jesus na beirada da praia, os discípulos lá, e Jesus grita para eles. Eu acho bacana esse texto, depois você lê em casa, João capítulo 21. Jesus fala assim: filhos, não é assim, seus marmota, os abençoados, aqueles que se esqueceram de mim, aqueles que não acreditaram em mim. Ele fala: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? E aí gritam de lá: nós não pescamos nada, nós não apanhamos nada. Se eu fosse Jesus, eu ia falar assim: beleza, hein? Bacana, né? Quer saber? Azar o teu, se vira. Não acreditou em mim? Estou aqui de novo. Agora você se vira. Agora anda sozinho. Você não é autossuficiente, você não dá conta. Vocês não são os pescadores. Agora vocês se virem para pescar. É tão bacana que, graças a Deus, Jesus, ele não se parece nada comigo. Eu preciso parecer com ele. E aí o que acontece? Ele pega e fala: vocês não tem nada? Fala assim: lança a rede na direita do barco e vocês vão pescar. E a Bíblia diz mais uma vez que eles pegaram, a Bíblia chega a dizer, em 153 grandes peixes. Não foi lambari não, meu irmão, foi peixe. E quando eles reconhecem: peraí, parece que eu já ouvi essa história, eu já escutei esse negócio, eu sei quem faz isso. Faz o quê? Eu sei quem é capaz de me favorecer. Lá atrás eu já tive uma experiência desse jeito. Eu não merecia e Ele me favoreceu, Ele me agraciou, Ele demonstrou o amor dEle, o amor de Deus pela minha vida, me favorecendo com uma pesca fantástica, e eu era pecador. E agora,
sem eu merecer, ele está manifestando de novo. Aí um fala assim, acho que João fala para Pedro: Pedro, é ele. Pedro, você está entendendo que está aí de novo, que é ele? Pedro põe uma roupa ali por cima, pula na água. Acho que o César Cielo naquele dia perderia para Pedro. O desespero dele, ele corre, chega até lá, e ele encontra o que de Jesus? Olha o que diz. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quem amava o João. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Eu preciso falar com ele de novo. Eu não sei qual que é a expectativa dele, mas eu preciso ver ele de novo. E ele já deu sombras do amor dele. Parece que ele não está bravo comigo, não. Parece que ele não está irado comigo, não. Parece que ele continua sendo o mesmo. Eu mudei. Amém? Eu nessa caminhada, nessa trajetória eu mudei. Eu amei, depois eu não amei mais. Eu disse que conheci, depois eu falei que não conhecia mais. Eu mudei nessa caminhada cristã, nesses 3 anos e meio, desde o primeiro dia até hoje, eu mudei. E o primeiro e o último dia começaram iguais, com uma pesca maravilhosa de graça. Não era uma pesca maravilhosa de recompensa, porque aquele cara merecia. Não merecia no primeiro instante, merecia menos na segunda fase. No começo, Deus manifesta o amor dele com uma pesca sobrenatural. E no segundo momento ele manifesta o amor dele com uma pesca sobrenatural. Por quê? Porque Deus não muda. Ele é imutável. Você pode sempre esperar coisas boas do seu Senhor, ainda que você e eu nem sempre façamos coisas boas, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Por isso que às vezes eu alerto: não ache que Deus está julgando a nação, Deus está julgando o mundo, Deus está lançando juízo sobre a terra, porque não, você entenda uma coisa: todo juízo que era sobre o ser humano foi lançado sobre Jesus. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas culpas e as nossas transgressões. Ele estava naquela cruz porque você e eu não dávamos conta de suportar esse peso, esse fardo. Ele estava naquela cruz porque eu e você não tínhamos condições de pagar esse preço, de satisfazer a exigência da justiça santa de Deus em relação ao homem. E Jesus vai para a cruz no teu lugar e no meu lugar. Então nunca pense que Deus está julgando o mundo, que Deus está bravo com o mundo, que Deus está punindo o mundo por causa das suas injustiças, atrocidades e isso e aquilo. Toda punição, toda injustiça, toda a ira de Deus, ela foi lançada sobre Jesus, para que você e eu, como Pedro, pecadores, e nasci de novo, experimentei e errei, pisei na bola, mas eu continuo te amando, eu continuo desejando, eu continuo fazendo coisas maravilhosas sobre a tua vida. Quando Pedro chega ali, Jesus faz o quê? Um banquete. A Bíblia fala de um desjejum, um café da manhã, e pão e peixe, tudo quentinho na brasa, serve a todos. E agora vem um encontro pessoal. Agora é Pedro e Jesus. E olha o que esse texto diz. João capítulo 21, verso 15 diz: assim, após tomar o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Ele afirmou: sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, você sabe todas as coisas, você sabe que eu te amo. E comissionou Jesus falando: apacenta as minhas ovelhas. Dá uma paradinha aqui, deixa eu explicar esse texto para você entender, porque há muitos anos atrás, depois que eu entendi, fez mais sentido para mim. No grego, a palavra amor,
Existem 4 palavras para amor em grego. Para nós, amor, por exemplo, meu irmão está aqui, eu amo. O Binho e a Verônica estão aqui, eu os amo. A minha esposa está aqui, eu também amo. E meu pai e minha mãe estão lá em casa, eu também amo. Para o grego, o verbo, a palavra grega, existem 4 tipos de amor. Por exemplo, o amor que eu tenho pelo meu irmão é um amor filho, é um amor de fraternidade, de fraterno. O amor que eu tenho pelo Binho e pela Verônica, amor fraterno, amor de irmão. O amor que eu tenho pela minha esposa é um amor de marido e esposa, é um amor eros, é um amor de atração. O amor que eu tenho pelos meus pais é o chamado amor storge, é um amor de pai e filho. E existe o 4º tipo de amor, que é o amor ágape, o amor incondicional, que eu quero deixar claro para você. Nenhum ser humano é capaz de amar incondicionalmente. Nós, quanto mais conhecemos Cristo, ou quanto mais Cristo ele entra dentro de nós, está dentro de nós, esse amor ele aumenta, ele não só pode, mas ele deve ser acrescentado, assim, acrescido nas nossas vidas. Mas chegar a um ponto de um amor sublime, de um amor incondicional, meu irmão, não adianta. Isso é só Deus mesmo. E aí o que acontece? As palavras que Jesus e Pedro falaram a respeito de amor são palavras distintas. Volta para mim, por favor, Binho, no primeiro versículo ali do Tu me amas. A primeira palavra que Jesus fala para Pedro assim: Pedro, você me... questionou Simão Pedro. Essa é a primeira pergunta. Ele fala assim: você me ágape, você me ama incondicionalmente mais do que eles, porque lá atrás você falou que você me amava mais do que os outros. Você tem condição de responder isso para mim agora, Pedro? Que você me ama incondicionalmente mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te filho. O que significa isso? Pode voltar para mim. O que significa isso? Palavra, numa nomenclatura brasileira, portuguesa brasileira, você me ama? Ele fala: eu gosto de você. Pedro, você me ama mais do que eles todos? Fala Jesus: na verdade, eu gosto de você. Então a primeira condição, primeira pergunta de Jesus é assim, pois lá em cima, no patamar, no número 1, você me ama incondicionalmente mais do que todos eles? A resposta de Pedro foi: eu gosto de você. Segundo questionamento de Jesus, aí já desce no 2º andar. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama incondicionalmente? Já tira o mais do que os outros. Você me ama incondicionalmente? E ele afirmou: sim, Senhor, você sabe que eu gosto de você. Então Jesus já desce no 2º andar para conversar com Pedro no lugar que ele estava. Mas ainda existe: você me ágape incondicionalmente? Ele responde: eu te filho, eu gosto de você. Aí vem no terceiro degrau, aonde Pedro talvez estivesse, ou às vezes que eu e você achamos que estamos. A terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João. Aí Jesus já usa a mesma palavra que Pedro usou. Em vez de você me ágape, você me ama incondicionalmente, ele já fala assim: você gosta de mim, Pedro? E Pedro ficou chateado com isso, porque a terceira vez ele falou assim: Senhor, você sabe que eu gosto de você. Então, primeiro andar, você me ama incondicionalmente mais do que eles, porque você disse lá atrás que você daria a sua própria vida para mim, que você não me abandonaria nunca. Esse lugar é teu, Pedro. Ele já fala: eu gosto de você. Aí no segundo andar, Jesus fala assim: Pedro, você me ama incondicionalmente? Porque igual aos outros eu sei que não é. A pergunta agora é se é pelo menos incondicional, sem o plus do condicional a mais do que os outros, sem o asterisco. Jesus tira o asterisco e fala assim: você me ama incondicionalmente? Pedro fala: eu acho que não, eu gosto de você. Aí Jesus desce no lugar de Pedro e fala assim: ô Pedro, você gosta de mim? Ele fala: Jesus, você sabe todas as coisas, você sabe que eu gosto de você. E o nosso relacionamento está baseado nesses últimos 2 versículos, para nós irmos encerrando. Olha o que Jesus disse. Em verdade, Jesus falando para Pedro, a sequência: em verdade eu te afirmo, que quando você era mais jovem, você se vestia a si mesmo, e você ia para onde você desejava. Mas quando você chegar à velhice, estenderás as mãos,
e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso Jesus falou, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Amém? Como é que esse texto começou? Como é que a historinha começou? Jesus numa praia, uma pesca sobrenatural, a graça se manifestando. Pedro fala: eu sou um pecador. Jesus fala: você vai ser um pregador um pregador da minha palavra, um pescador de almas. E termina dizendo que Pedro renunciou a tudo, ele e os discípulos, e seguiram Jesus. Passaram-se 3 anos e meio. Algumas experiências, alguns auges, alguns vales, algumas decepções, algumas negações, e volta lá no começo de tudo. Pedro, eu te amo, eu mostro o meu amor pela tua vida, sabendo de tudo isso que aconteceu, o nível de entrega, o nível de renúncia, o seguir a distância que você me seguiu. Eu sei que você gosta de mim, mas me amar incondicionalmente mais do que os outros, você estava enganado. Me amar incondicionalmente, você estava enganado. E gostar é nesse lugar. E sabe qual que é o lugar que você gosta de mim, Pedro? É o lugar que você continua sendo Pedro. Eu acho que nessa hora é aquilo. Jesus, ele deu uma volta na porca ali. Ele deu uma tarrachada e falou assim: quando você era menino, Pedro, escuta isso, meu irmão, porque Deus me mostrou isso, Deus falou isso comigo. Quando você era menino, sabe, lá no início, Pedro, lá no início você vestia do jeito que você quisesse vestir, você fazia do jeito que você queria fazer, você andava na distância que você queria andar de mim, você falava um monte de coisa e tudo bem, você fazia coisas boas e coisas erradas e tudo bem, você ia para onde você queria e tudo bem, você me seguia de perto e às vezes você me seguia de longe e tudo bem, quando você era menino, quando você era mais moço. Agora eu estou te convidando, eu estou te chamando, ou mais ou menos eu estou te convocando. Pedro, deixa de ser menino, cara, deixa de ser moleque. Marcelo, deixa de ser menino, deixa de ser... Mude, se transforme num homem espiritual, não num homem emocional, num homem sentimental, que é de Deus, nasceu de novo sim, tem experiências com Deus sim, já viu altos e baixos na vida sim, mas sempre esse amor, esse nível, não, você gostou de mim, e esse gostar, ele funcionava quando quando funcionava para você, quando funcionava só para mim e não funcionava para você, Marcelo. Essa caminhada aí no teu caso, Marcelo, faz 21 anos, eu sei muito bem quem é você. Te amo incondicionalmente, não desisti de você, creio num potencial só que chega, ok? Já deu. Agora vamos deixar de ser menino. Paulo fala lá na frente que quando ele era menino, ele falava como menino, pensava como menino, fazia coisa de menino. Mas quando ele chegou a se tornar um homem, as coisas mudaram. Deus está nos chamando hoje, meu irmão, para deixarmos de sermos meninos. Menino é aquele que põe a bola debaixo do braço, que ele é o dono da bola, e fala: só entrego a bola se eu jogar. Eu escolho o time. Eu escolho a camisa. Eu escolho o lado. Sou eu, viu? É do meu jeito. Se for do outro jeito, ninguém joga. Ninguém tem bola. As coisas vão funcionar do meu jeito. Se não for do meu jeito, cara, esquece. Isso é ser menino espiritualmente. Deus está chamando um povo agora para uma maturidade. O amor dele não muda. Se vai viver a vida inteira como menino, ou vai em determinado momento deixar de ser menino, virou um adolescente, um jovem maduro e um homem. Isso cabe ao homem, a caminhada dele. Mas o amor não muda, Deus não desiste. A questão são os resultados. A questão é a produtividade. Nesse momento em que Pedro ele era menino, o que aconteceu? Não deu certo para mim.
Não funcionou para mim, eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar para aquele lugar que eu estava lá atrás. E teve uma turma que seguiu atrás, que foi junto com ele. Deus está nos chamando para um lugar de maturidade, onde nós vamos não vestirmos, não fazermos, não falarmos, não agirmos de acordo com o que nós pensamos. Mas nós vamos agir, pensar e fazer de acordo com o que Deus deseja e pensa a respeito das nossas vidas. E aí, ao invés de conduzirmos pessoas para as pescas, para o natural, para o normal, nós vamos conduzir multidões para Cristo. A Bíblia fala que a primeira pregação de Pedro teve 3.000, a segunda teve 5.000. E aí? Por quê? Porque Cristo aí de fato começou a agir na vida dele. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes para uma criada, agora é o mesmo Pedro que diante do sumo sacerdote, a autoridade maior no reino de Israel naquele tempo, espiritualmente falando, chega para Pedro e fala assim: ó, você para de falar desse cara aí, você para de falar que Jesus é o Filho de Deus, que é isso e aquilo. Ele falou assim: ó, deixa eu te falar uma coisa, ô bênção, deixa eu te falar uma coisa, o que você fala ou deixa de falar para mim não tem valor nenhum. Mas se existe uma coisa que tem valor na minha vida, são as palavras do meu Senhor. Quiser bater, bate, quiser matar, mata. Mas eu não vou parar de falar do meu Senhor. Pedro mudou. Agora não era mais... Ele não vestia as roupas dele mais. Ele não ia para os lugares mais que ele gostaria de ir. Ele não fazia mais o que ele gostava de fazer. Agora já não é um Pedro mais menino. Ele deixou de ser moço. E agora ele se tornou maduro. E agora se tornou um homem espiritualmente maduro, que foi capaz de transformar vidas, de ser um instrumento de Deus, que a Bíblia chega a dizer que a própria sombra de Pedro curava. De um Pedro que escreveu 2 cartas, um Pedro analfabeto, um Pedro ignorante, um Pedro chucro, e agora ele escreve 2 cartas, carta do apóstolo Pedro A, número 1 e número 2. Estamos terminando essa série. Não desista de ser feliz. Deus não desistiu de Pedro, Deus não desiste de você. Agora, lá atrás, Pedro, eu segui Jesus, eu renunciei tudo, estou seguindo a Jesus. O que foram as últimas palavras que nós lemos Jesus falando para Pedro? Me segue. Ou seja, a partir de agora é um tipo novo de seguir. É uma proximidade, é uma intimidade, é um relacionamento diferente, cara. Lá atrás você seguiu de um jeito, agora eu estou te convidando ou convocando para você seguir de outro jeito. Essa palavra de Deus é para a tua vida, meu irmão, é para a minha vida. Essa palavra mexeu comigo essa semana. Que tipo de seguidor que eu sou? Que nível de seguir que eu tenho de Jesus? Que nível porque a palavra discípulo é seguidor. Que tipo de discípulo que eu sou? Que nível de discípulo que eu sou? Que distância que eu tenho mantido entre o meu Senhor e eu? E a resposta está: quanto mais você renunciar a si mesmo. Lá atrás falou que renunciou, nada disso. Marcelo, nada disso. Pedro, menos. Lá atrás você disse que renunciou e me seguiu. Deixa eu te falar um nível de renúncia. O nível de renúncia agora é o seguinte: não é mais a tua vontade, mas é a minha. Porque esse foi a grande diferença entre Jesus. Lá no Getsemane, Deus, se possível, passe de mim esse cálice. Mas não faz a minha vontade, não, faz a tua. Deus sabe das tuas vontades, dos teus desejos, dos teus anseios. E você sabe das vontades e dos desejos e dos anseios que Ele tem em relação à sua vida. É isso que eu tenho buscado esses últimos tempos. Descobrir o coração e o amor de Deus em relação à minha vida. Os planos e os sonhos de Deus em relação à minha vida. Porque o meu coração Ele conhece. Os meus planos, acho que Ele já está cansado de ouvir. Agora já faz um tempo que eu estou: Deus, quais são os teus planos? Deus, quais são os teus pensamentos? Deus, quais são os teus anseios? Quais são as tuas expectativas em relação a mim? Eu creio que na vida de Pedro teve um nível, um tempo de renúncia e seguir. Depois disso foi um tempo novo de renúncia e de seguir.
Eu espero e desejo e oro por você, que comece um tempo novo na sua vida. Por isso que eu disse lá no início, é uma grande oportunidade que você está tendo. Você percebeu que alguns valores estão sendo mudados? Que algumas coisinhas simples? Eu, por exemplo, estou longe dos meus pais. Eu quero porque eu não gosto deles, não, porque eu amo. E porque eu amo, eu estou dando um tempo, porque eles não são moços mais. Eu estou evitando aqui coisas, contatos na igreja, porque, escuta, apesar de eu ser moço, dizem que, né, quem é cardiopata, que teve problema cardíaco, ele faz parte do grupo de risco. Então, esses dias eu falei, uai, então eu estou nessa? Então eu preciso me guardar, me resguardar mais? Por quê? Porque eu não amo? Você acha que é fácil pregar com 500 cadeiras vazias? Tá, não. Você acha que eu não queria estar aqui junto? Eu sei. Então você está vendo que os valores, que aí quais os valores estão ficando? Eu preciso de comida. Hoje eu entrei no meu carro para sair, falei, nossa, o carro vai bater o recorde, capaz de um tanque de combustível vai dar 2 meses. Por quê? Porque não anda. Não, mas eu preciso ter um carro. E se tivesse um carro agora de 1 milhão? O carro está na garagem. A casa de 5 milhões de reais, eu não posso sair dela. É só ela ali. Irmão, você está vendo os valores da vida? Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo, porque esse tempo vai acabar. Amém? Em nome de Jesus, ele vai acabar. Mas eu espero que você, quando você sair dessa caverna, sair desse isolamento, você saia diferente. Você saia dali mais maduro, mais, mais cascudo. Cascudo para coisas, cascudo para você. E pensa numa pele de ovo com o Senhor. Amém, meu irmão? Meu desejo, minha oração é essa. Em nome de Jesus, que você e eu possamos amadurecer, possamos de fato e de verdade seguir Jesus mais próximos, seguir Jesus mais de perto. Isso significa abrir mão das nossas vaidades, das nossas futilidades, das nossas vontades. Que nós venhamos desejar mais, Deus, os teus planos, as tuas vontades, os teus sonhos, as tuas ideias, porque as minhas e os meus o Senhor já sabe. Que eu e você sejamos como o apóstolo Paulo, que falou assim, no final da vida dele fala assim, eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Que lá no final você olha para trás e fala assim, valeu a pena. Que lá quando você encontrar com Jesus, Jesus simplesmente, Marcelão, bacana, hein? Gostei, foi legal. Eu te acompanhei de estar junto e acompanhei de ver, valeu a pena, eu gostei do que você fez. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Aí você pode falar assim, pastor, agora era a hora que você falava do batismo. Até algumas pessoas falam, pastor, não vai batizar durante esse tempo? Entenda uma coisa, a Bíblia fala, né, quem crer e for batizado será salvo. O batismo, ele é um simbolismo da tua fé. Não é ele que te salva, não é o batismo que salva. O batismo é um simbolismo da tua maneira de ver e de enxergar o que Cristo fez por você. Cristo morreu na cruz para perdoar todos os teus pecados. Foi ressuscitado para te tornar justo completamente, aprovado e sem culpa diante de Deus. E você manifesta, você demonstra essa tua fé através do batismo. Quando o ladrão na cruz foi crucificado, ele falou para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus falou para ele, o quê? Rapaz, eu até gostaria de te salvar, mas vê aí com a turma aí, com os romanos aí, se eles deixam você batizar, porque se você não for batizado, você não vai ser salvo não. Meu irmão, Deus é inteligente, um pouco além e acima de nós, amém? Então Jesus falou o que para ele? Eu estou vendo que você crê em mim. E é impossível você agora demonstrar essa tua fé se batizando. Então ele falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Você que está em casa aí, pastor, eu queria tanto batizar, mas você falou que agora não tem batismo. Mas e se Jesus voltar? E se eu morrer, o que é que faz? Meu irmão, você vai para o céu. Por que você não se batiza? Porque você não quer? Porque você não crê? Não, porque hoje você esteja impossibilitado. Mas não é essa impossibilidade, não é incredulidade, é impossibilidade. Então daqui a uns dias, espero que no mês de maio, todos nós estejamos reunidos aqui para adorar a Deus, para cantar como nós nunca cantamos, para, viver uma experiência cristã nova e diferente. Eu espero que nesse dia exista fila para as pessoas serem batizadas. Amém? Que você fique guardando isso desse, e fala assim, rapaz, eu não vejo a hora, o dia que chegar a hora eu vou, mas se sinta batizado, se sinta aceito, se sinta amado pelo Senhor. Amém? O batismo não pode ser feito agora, está impossibilitado, mas uma coisa que você pode, meu irmão, e como pastor, você não só pode, você deve. O quê? Você deve contribuir, você deve continuar fazendo as suas ofertas. Tem sido assim, o tesoureiro me falou, não, as pessoas têm contribuído, tem tanto no aplicativo da igreja, seja como transferência ou depósito na nossa conta bancária, as pessoas têm feito essas ofertas, entregado ali as suas sementes, os seus dízimos, têm plantado esse dinheiro na igreja. Então assim, meu irmão, como eu disse semana passada e vou dizer todas as vezes, a igreja continua na mesma jogada, viu? Qual, pastor? O aluguel está aí, o IPTU chega por aí, as contas ainda precisam ser pagas, e elas são pagas através de quem? De Deus, através das nossas vidas, inclusive da sua. Então, de acordo com a tua generosidade, a sua liberalidade, a sua satisfação e o seu amor para com Deus e a sua obra, que você continue semeando, que você continue plantando, que você continue depositando, que você continue fazendo suas transferências bancárias em favor da igreja, para que nós não tenhamos nenhuma necessidade, em nome de Jesus. E a minha oração por você é que você também não passe nenhuma necessidade. Talvez agora passaremos um tempo de privações, mas não de necessidade. Você entende a diferença? É tempo agora de experimentarmos dos suprimentos e da provisão divina em nossas necessidades, sabendo que Ele nos ama e Ele tem todo interesse em cuidar das nossas vidas. Amém? Meu irmão e minha irmã, glória a Deus, mais uma manhã, mais um dia para a gente experimentar mais de Deus. Nós faremos agora as nossas confissões e logo depois quero orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que eu fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu declaro que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu declaro que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu declaro que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em cada área para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu declaro que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia. Não esqueça disso, é uma fase. E nós teremos sim uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, porque essa é a vontade do Senhor para mim. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Semana que vem teremos uma ceia maravilhosa de Deus. Pastor, vamos ceiar juntos? Vamos. Eu aqui e você na sua casa. Mas a Bíblia diz, aonde 2 ou mais estiverem reunidos, no nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Então separa um copinho de suco de uva, um pedacinho de pão, para simbolicamente nos lembrarmos daquilo que Jesus já fez
em favor das nossas vidas e que se manifestará na vida de todos nós, como diz a palavra, nós que cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, uma semana enriquecedora, uma semana sarada e protegida. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, a proteção do Senhor, o bem-estar de Cristo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, todo medo e todo temor e toda insegurança, que isso seja arrancado do seu coração e que você comece a se alimentar mais dessa obra consumada, desse favor do Senhor, e que esse amor de Deus se manifeste de várias formas na tua vida. Em o nome de Jesus, durante a semana nos acompanhe nas nossas redes sociais, estamos disponibilizando ali, algumas palavras, frases, fotos, coisas do céu para enriquecer e abençoar a tua vida. Domingo que vem estarei junto aqui, você na sua casa, para termos uma experiência nova, renovadora com o Senhor, em nome de Jesus.